Constituição da República Federativa do Brasil é rasgada dia sim, dia não, aqui do nosso lado. E esse Senado se acovarda. Todos nós somos corresponsáveis por essa derrocada dessa casa. O discurso de ódio e as agressões contaminam as redes sociais. O Partido dos Trabalhadores apoia a candidatura do senador Davi Alcolumbre. Nosso candidato do PL, o senador Davi Alcolumbre. Com as mãos dadas com o PT e PL, partidos antagônicos, Davi Alcolumbre foi eleito presidente do Congresso Nacional. A eleição pareceu ser mais uma formalidade previsível, favas contadas, do que um verdadeiro pleito igualitário. Por meio de acordos e promessas, tanto ao PT de Lula como ao PL de Bolsonaro, Alcolumbre foi cortejado por essas legendas, como evidenciado pelos discursos proferidos no plenário. No entanto, houve vozes dissonantes, como a do senador Magno Malta, que não se deixou influenciar por tais acordos e falou abertamente sobre o assunto. O senador Eduardo Girão também fez questão de destacar quem realmente é Davi Alcolumbre, um político que tem alternado a presidência do Senado com Rodrigo Pacheco, e alertou sobre o risco que essa alternância e Davi Alcolumbre representa para a liberdade de expressão nas redes sociais. Veja. Quero aqui dizer que o Partido dos Trabalhadores apoia a candidatura do senador Davi Alcolumbre. E quando me perguntam sobre como será essa gestão, a presidência do Senado, sob o comando de Davi Alcolumbre, eu digo que vai ser muito tranquila, mas muito combativa. Primeiro porque eu fui líder junto com Davi Alcolumbre. Eu sei exatamente como ele trabalha, eu sei exatamente o quanto ele privilegia o debate junto aos líderes partidários. Eu sei o quanto ele vai valorizar as lideranças partidárias na construção da pauta deste Congresso. E não só as lideranças partidárias, como os líderes do governo no Senado e o líder do governo no Congresso. Conversando com Davi, ele me disse uma frase que eu considero basilar para estabelecer a linha com a qual ele vai se conduzir à frente do Senado da República. Ele disse que quem foi eleito para presidir o Brasil foi o presidente Lula. O povo o escolheu. E ele não vai criar nenhum tipo de dificuldade, a não ser ajudar para que nós, porque aqui não é só o presidente Lula que governa o Brasil, é o presidente Lula, os representantes das casas legislativas. Eu quero me dirigir ao nosso candidato do PL, o senador Davi Alcolumbre. O PL tem líder, e o líder do PL chama-se Jair Messias Bolsonaro, o maior líder da direita que esse país já viu. E todas as conversas que nos levaram à composição para a indicação do candidato senador Davi Alcolumbre à presidência do Senado foram conduzidas pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas, de forma democrática, como é o PL, levou a nossa bancada, que por extensa maioria, amplíssima maioria, decidiu acompanhar o que é óbvio, o seu líder, Jair Messias Bolsonaro. Essa composição, ela resgata o que é de mais democrático nesse Senado e a sua tradição, que o partido, o segundo maior partido dessa casa, que é o PL, dando as boas-vindas à nossa senadora Eudócia, nossa 14ª, ou somos 14 senadores, e nossa primeira mulher na bancada, que fique registrado, que nos representa, e todas as mulheres do PL, senadora Eudócia. Nós voltamos a ocupar
os espaços dessa casa, porque aqui é uma casa de pares, em que os partidos, no seu tamanho, têm a proporcionalidade da presidência das comissões. E isso, senador Davi, é o primeiro compromisso que Vossa Excelência não fez só com o PL, mas com todos os partidos. Vossa Excelência, com isso, permite, e a indicação que eu faço à primeira vice do senador Eduardo Gomes, senador de grande articulação com todos os senadores, com todos os partidos, um senador de diálogo, que nos representou, inclusive, no Congresso Nacional, pela sua capacidade, ocupe na sua gestão, senador Davi, a primeira vice-presidência do Senado, que é o primeiro cargo mais importante da mesa na sequência da presidência, ou abaixo da presidência. Esse acordo permite que os partidos ocupem proporcionalmente a presidência das comissões e o PL cumprirá na íntegra, como foi feito, e peço a todos que cumprem. E por isso, a indicação dos nossos parlamentares à Comissão de Infraestrutura do Senado e à Comissão de Segurança Pública, porque teremos um local de um debate democrático, compreendendo as nossas diferenças, convivendo com as nossas diferenças e construindo, eu espero, nas nossas divergências, porque não deixaremos de ser, senador Davi, oposição ao governo, naquilo que o governo atinge ou faz mal ao nosso país. E eu peço voto a todos, seguindo a liderança do presidente Bolsonaro, no senador Davi Alcolumbre. E daqui dessa tribuna, eu faço um apelo ao meu colega senador astronauta Marcos Pontes. Vamos unidos, porque é essa união que vai nos fortalecer. Ninguém vai à Lua sozinho, ninguém chega nesse Senado sozinho, ninguém vai deliberar e colocar em pauta um projeto sozinho. É preciso articular, é preciso agregar e é preciso reconhecer que a força está lá fora, que vem do povo, que emana do povo, como diz a nossa Constituição, e nós aqui sozinhos não fazemos nada, a não ser ganhar likes ou iludir os outros. Eu quero dizer a toda a bancada do PL, sigam o presidente Jair Bolsonaro na sua indicação, como eu, como líder, farei e peço a todos. E a todos os senadores, cumpram o acordo que foi feito, que é para o bem do Senado, é para que a nossa coesão nos fortaleça, respeitando, concluo aqui, a candidatura de qualquer senador, que é legítima. Pode não ser apropriada, mas é legítima, como do senador Girão, que por diversas vezes daqui dessa tribuna subiu e foi voz de muitos. Mas ao descer, saberá construir com todos nós. Não podemos rachar o partido, devemos unir o Senado. E por isso voto em Davi Alcolumbre. Hoje, para nós amapaenses, em particular do meu estado, é razão de muito orgulho estar aqui com meu companheiro, senador Davi Alcolumbre. Que muita honra me dá de ter estado com ele desde o primeiro momento, no ano de 2014, quando anunciei que ele era candidatura à presidência, era candidatura ao Senado da República pela Amapá, para continuar o processo de transição geracional da política amapaense. Davi, o seu retorno no dia de hoje à presidência do Congresso é razão para todos os amapaenses de orgulho, mas é também de tranquilidade para o Brasil. Sem Davi, não teria PEC da transição. Foi o papel dele aqui no Senado que construiu isso. Sem Davi, não teria arcabouço fiscal. Foi o papel dele aqui no Senado e no Congresso Nacional que construiu isso. Sem Davi, presidente Pacheco, o senhor há de convir, também não teríamos reforma tributária. E é com enorme honra que digo que, mais uma vez, um companheiro amapaense presidirá esse Senado da República para continuar unindo os brasileiros e reconstruindo o país.
A razão pela qual eu pedi esse à parte, não vou fazer comentário sobre o que aconteceu e o que está acontecendo no Brasil. Não vou falar nada de preço de café nem de picanha, não vou perder tempo com isso. Mas o espectro político em que eu... O espectro político em que defendo e faço parte é um espectro político, senador veneziano, em que estou na posição onde a história me colocou, na oposição. E o faço de maneira muito clara e responsável. E aqui eu bradei diversas vezes sobre o ativismo judicial, que não é nada novo na minha vida, porque esse não é o meu primeiro mandato, já é o meu terceiro. E já no meio do meu primeiro, eu já falava de ativismo judicial, aliás, quase todos os ministros do Supremo, com raras exceções, eu não sabatinei, e essa casa é quem os aprovou, e é essa casa que deles tem que cobrar. E a grande dívida com o país, e esse ativismo e essa ditadura da toga no Brasil, eu sempre disse, há uma responsabilidade nossa, há uma responsabilidade dessa casa. Para a primeira pessoa que eu informei, senhor presidente, de que não teria o meu voto, foi para o próprio candidato Davi Alcolumbre. Mas o espectro político onde ele faz política, que é o mesmo espectro de Vossa Excelência, não é o meu. Quando o nosso líder do PL, o nosso querido senador Portinho, disse sobre a liberdade do partido, respeitando os seus membros, e o partido entendeu, então, em que esse espectro político que é o sistema já tinha voto suficiente, muito bem alinhado, para eleger o senador Davi Alcolumbre, o partido então decide ocupar espaços, que é perfeitamente respeitável e respeitando os seus membros. Veja só que tem um membro do PL que é candidato. Colocou a sua candidatura, que é o Marcos Pontes, para mostrar que o PL não é um partido que impõe ditadura, senão teria tirado a candidatura dele, não o fez. Então, por isso, senhor presidente, por conta do espectro que eu defendo, aquilo que eu falo nessa casa, nas tribunas, e por conta daquilo que eu sempre disse nas ruas, ao povo do Estado do Espírito Santo, de que eu faria, essa é a razão pela qual eu já declarei em diversos lugares e agora as pessoas fazem as suas declarações favoráveis e eu faço a minha. Por essa razão, eu não votarei no senador Davi Alcolumbre, nesse momento, respeitando a posição de todos, por conta do espectro político onde eu defendo, onde eu faço política e tenho feito ao longo desses 2 anos. Os fins não justificam os meios. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. O certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Nós estamos vivendo hoje aqui uma grande catarse que me traz. Exatamente, foi num sábado, 2019, 1º de fevereiro, quando nós chegamos nessa casa cheio de esperanças. Brasileiro fez uma campanha de fora para dentro, não apenas na eleição, para nos trazer para o Senado, com a esperança de renovar essa casa, com a esperança de que o Senado se aproximasse da sociedade. E nós conseguimos, naquela época, através do voto transparente, aberto, derrotar o favorito para continuar no poder. Ali, na junção daqueles senadores que estavam chegando com os que ainda estavam aqui, reacendeu a esperança e o povo brasileiro comemorou. Mas essa lua de mel com a sociedade demorou muito pouco. O primeiro compromisso foi descumprido com o candidato que hoje quer voltar a conduzir a casa. O primeiro.
onde ele fala com todas as letras, não vou colocar o áudio em respeito às pessoas, mas diz: o prestígio e estatura do Senado serão recuperados com o voto aberto. Chega de segredismo na República. Nós construímos uma PEC, aprovamos a PEC na CCJ para o voto aberto e está no plenário. Ficou durante a gestão do candidato que foi eleito pelo voto aberto. Eu aprendi uma coisa com o senador Magno Malta, que muito me inspirou a entrar na vida política, senadora Damares, que eu conheço antes de sonhar em estar aqui servindo o Brasil, que a regra da boa convivência é o respeito. Senhor presidente, de lá para cá, de 2019 para cá, o Senado só se afundou. A gente precisa entregar a verdade para as pessoas. Eu sou um parlamentar que ando nas ruas, vou nos mercados, muitos aqui também, vou nas feiras, falo com alguém que é de esquerda, de direita, que é contra governo, a favor de governo, e a nossa imagem está péssima. E não sou eu que estou dizendo, não. A pesquisa do Poder Data, agora do ano passado, naquele momento que a gente chegou aqui, o Senado estava 35% de péssimo perante a sociedade. A escalada veio 42 em 2023, 44 ainda em 2023 e agora 45% de péssimo. A aprovação perto de 10% dessa casa. Essa é a verdade que a gente precisa encarar. E nós temos aqui, senhor presidente, eu acho que o grande problema nosso foi não ter enfrentado. Nós tivemos várias oportunidades, tanto na presidência anterior quanto na sua. O reequilíbrio entre os poderes que foi perdido. A censura voltou ao Brasil depois da redemocratização. A revista Cruzoé, em 2019, durante a gestão do candidato do continuismo que quer voltar, foi censurada pelo STF, numa matéria do amigo do meu pai, que falava de relações de ministros, de ministro com o ex-presidiário, presidiário na época, condenado em 3 instâncias por lavagem de dinheiro e corrupção, por dezenas de juízes, citado centenas de vezes em delações premiadas com nome. O Senado ficou assistindo à censura, não parou por aí. Nós tivemos, vai completar agora 6 anos, um inquérito irregular, sem fim, que um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal colocou, que é o inquérito do fim do mundo, onde a mesma pessoa, o mesmo ministro, julga, é a vítima, é o promotor, é tudo, é o dono da bola. A Constituição da República Federativa do Brasil é rasgada dia sim, dia não, aqui do nosso lado. E esse Senado se acovarda. Todos nós somos corresponsáveis por essa derrocata dessa casa. Nós vimos o discurso agora, que me antecedeu, falando de rede social, de like, já sinalizando controle da mídia, que é o sonho de consumo dos poderosos de plantão, para controlar, para calar o brasileiro. Vivemos momento em que muitos trocaram a conversa pela ofensa, a fala pelo grito, o debate saudável pela discórdia. O discurso de ódio e as agressões contaminam as redes sociais.
Evitemos os rótulos dos discursos fáceis, as distorções dos debates nas redes sociais e as simplificações mal intencionadas. Nosso objetivo é muito maior, resistindo aos discursos fáceis, às curtidas em redes sociais e aos aprazos momentâneos. Empenharei com determinação. Acordo firmado é acordo cumprido, até que um novo acordo ou uma nova maioria pense diferente. O PL da censura passou sob a presidência do candidato do continuismo. A gente precisa lembrar disso. Um espectro político da direita, dos conservadores desse país, não se sentem representados pelo que acabou de ouvir aqui da outra tribuna do candidato do continuismo. Aqui não é clube privado que um passa o bastão para o outro, faz acordões, vai tu para aquela comissão. Isso não deveria ser correto. Cargos. Nós viramos aqui um balcão de emendas há muito tempo. O Congresso cada vez mais com dinheiro, com chavos, troca de favores. E aí, o que você acha desta aliança do PL de Bolsonaro com Davi Alcolumbre? E Alcolumbre com o PT, dois partidos antagônicos em suas ideologias, para respaldar o novo velho presidente do Congresso Nacional? Deixa aqui nos comentários.